A paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe em Cristo, nosso Deus e nosso Senhor. Passando por aqui para aproveitar, o tempo que o Senhor tem nos concedido para estar buscando a presença do Senhor e passar aqui para deixar uma palavra de Deus para você que crê na Bíblia. Eu gostaria nesta noite de comentar um vídeo que eu postei hoje. Achei muito interessante, as palavras, e entendo que tudo aquilo que aquela senhora disse ali no vídeo é muito importante. E eu gostaria de pegar aqui a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Nos textos que a irmã cita lá, nós já conhecemos, mas é muito bom, sempre é muito bom lembrar, lembrar das palavras, até porque Jesus mandou se lembrar, Não sei se vocês lembram, ela começa o vídeo dizendo assim que Jesus, das 170 mulheres, que tem na Bíblia, ele manda lembrar de uma, que é a mulher de Ló. Vocês devem lembrar que a mulher de Ló é aquela mulher que virou uma estátua de sal, porque desobedeceu a palavra de Deus quando Deus deu a ordem que não parasse na campina, fugisse lá para o alto da montanha e que não olhasse para trás. A ordem era clara, eles deveriam fugir e não olhar para trás, mas diz a palavra que não explica detalhes, mas em algum momento lá nas montanhas, subindo, fugindo, Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás, e ao olhar para trás ela ficou uma estátua. Ela virou uma estátua de sal, Petrificou, morreu, perdeu a salvação, foi destruída junto com Sodoma e Gomorra, porque enquanto Ló e suas duas filhas fugiram para o alto da montanha, ela morreu, ela morreu por causa da sua desobediência. E hoje em dia nós não passamos mais por essas coisas como ela, As manifestações de Deus hoje são diferentes, Nós estamos numa dispensação diferente, mas Jesus lembrou dessa mulher e por algum motivo Jesus fez menção dela, para que nós pudéssemos então entender que nós não devemos desobedecer as palavras do nosso Deus, Sejam elas lá no passado, enviadas através de anjos, ou seja agora, nos dias presentes, enviadas através de Jesus, de Paulo, Pedro, os discípulos, os apóstolos do Senhor, que deixaram o ensinamento para nós. E a questão lá da moça era se era pecado ficar sem fazer sexo com o marido. A gente sabe que existe muitas pessoas que colocam o marido de castigo, ou simplesmente por cansaço, falta de libido, falta de desejo, por raiva, por vingança e por muitos outros sentimentos, As pessoas casados, devidamente casados, que não querem se relacionar com o cônjuge e esperando que o cônjuge mantenha a fidelidade no meio dessa turbulência, Aí muitos não percebem que pregam contra o sexo antes do casamento, dizendo que o sexo antes do casamento, sem a pessoa estar devidamente casado, é pecado.
é fornicação, é prostituição. E é mesmo, né? Nós sabemos pela Bíblia que o sexo é sagrado, né? Foi Deus que criou e estabeleceu para nós. Eu espero que com esse vídeo você consiga entender. O sexo não foi o diabo que fez, não é algo que após você praticar com a sua esposa ou com o seu esposo, que você tenha que dobrar o joelho e pedir perdão, não, porque foi Deus que fez. Então, como foi Deus que fez, é uma coisa sagrada, né? Existe o sexo santo, existe o sexo seguro, né? Que é o sexo que se pratica aí no mundo, né? Com prevenção, remédio, preservativo, conhecido como sexo seguro. E existe as depravações, né? Que são muitas, né? Outro vídeo a gente pode estar falando sobre isso daí. Mas existem muitas depravações. Mas para nós cristãos, o sexo antes do casamento é pecado. Então quem pratica sexo antes do casamento tem que ter ciência de que está cometendo pecado. E o nosso Deus, ele veio para salvar o homem do pecado. Então o Espírito Santo vai tentar de todas as maneiras convencer essa pessoa que o que ela está fazendo é errado e trazer ela para a santidade. Trazer ela para a luz da palavra, para se enquadrar dentro das escrituras, né? Beleza. Prostituição é pecado, o Espírito Santo traz a pessoa para a Bíblia. Quer libertar a pessoa pela palavra. E aí muitos irmãos não percebem que nós, eu falo nós porque eu também já fiz isso, às vezes julgamos as pessoas que estão lá fora cometendo o sexo fora do casamento como se elas estivessem pecando, né? Uma coisa que a gente não aceita muito na nossa vida, porque lavado, salvo por Jesus, a gente não tem muita atividade, assim, muita afinidade com o pecado, né? Embora nós sejamos pecadores arrependidos, vira e mexe, o pecado está ali nos rodeando, querendo entrar na nossa vida. Mas a gente não vive pecando, né? A Bíblia fala que quem vive pecando nunca viu a Deus. Então quem vive pecando continuamente e não se arrepende, não consegue abandonar, não viu a Deus ainda, né? Quem vive a Deus não vive na prática do pecado. Ele pode até pecar, dobra o joelho, clama pelo sangue, pede perdão, então a pessoa tem perdão. Mas a questão que me veio na cabeça é o seguinte: quem não é casado e faz sexo comete pecado. E quem é casado e não faz sexo? O que é pecado também? Pois é, irmão. Às vezes a pessoa julga as pessoas julga as pessoas de fora, é casado, legalizado, tem aliança, tem documento, tem registro de casamento, tem tudo, mas não faz sexo com o marido, ou não faz sexo com a esposa. E aí a Bíblia diz que quem faz essas coisas comete pecado. Por quê? Porque dá lugar ao diabo. E como que uma pessoa pode dar lugar ao diabo e não cometer pecado? Então, assim, quem não é casado faz sexo, peca. E quem é casado não faz sexo, peca também. Porque você dá lugar para Satanás, uma brecha para Satanás entrar no meio da sua relação, do seu casamento, e colocar a discórdia, colocar a frieza, colocar o adultério, colocar o divórcio, a traição, por causa que você não quis obedecer à Bíblia. Ou você já se esqueceu que a Bíblia diz que quando nós nos casamos, não somos mais duas pessoas, mas uma só. E o homem então passa a ter direito ao corpo da esposa como se fosse corpo dele. A Bíblia diz que a hora que ele desejar a esposa, ela deve ceder os desejos do seu marido e vice-versa. A hora que a mulher desejar, dentro das possibilidades, a hora que o homem desejar, dentro das possibilidades, ele tem direito ao corpo. Eu falo dentro das possibilidades porque nem sempre é possível. Mas dentro das possibilidades, a pessoa tem que ceder, tem que praticar, tem que fazer, porque é uma bênção dada por Deus, da qual quem não pratica, quem não usa desta bênção,
permite que Satanás entre na sua vida. Agora eu vou te fazer uma pergunta, vou ser bem claro com você. Você quer que o diabo entre na sua vida? Quer? Fala, vem diabo, entra na minha vida, eu quero que você entre e você faz tudo que você está acostumado a fazer. Vem diabo, vem Satanás. Você não tem coragem de falar isso, você tem? Você não tem coragem de falar. Mas quando você empurra o seu marido, quando você rejeita o seu marido, quando você briga constantemente com o seu marido, fazendo ele se esfriar, fazendo ele não sentir mais desejo por você, fazendo ele procurar qualquer coisa no mundo menos você, você abriu uma brecha e você disse no mundo espiritual: vem Satanás habitar na minha vida. E aí é uma questão de tempo para o diabo fazer a obra dele. Sabe qual é a obra do diabo? Matar, roubar e destruir. É isso que ele veio fazer. Ele sabe, ele é mestre nessas coisas. E pensa numa coisa que o diabo adora. O diabo gosta, ele faz isso desde o princípio: prostituição e adultério. O diabo sabe como colocar um prato bem colocado na frente do seu esposo. O diabo sabe como colocar um prato bem preparado na frente da sua esposa. Não tem crente forte não, viu? Basta desobedecer a palavra de Deus para você ver o grande rei que nunca perdeu uma batalha, que tinha uma comunhão perfeita e profunda com Deus, cair na cobiça, né? Cobiça, no adultério, deu lugar para Satanás. O diabo entrou, fez com que o homem de Deus mentisse, fez com que o homem de Deus adulterasse, fez com que o homem de Deus engravidasse uma mulher que não era sua esposa, fez com que o homem de Deus mentisse para o soldado, colocasse ele na frente dos exércitos para que ele morresse na batalha, matou Urias, né? Porque a Bíblia fala que Deus, usando Natã para repreender Davi, ele diz assim: mataste o meu servo Urias. Mas Urias não foi Davi que matou. Quem matou Urias foi o exército dos filisteus, dos inimigos. Mas como Davi tinha mandado ele na frente da batalha e já esperava que ele caísse no campo de batalha, Deus considerou que a morte de Urias na conta de Davi. Ele morreu por sua causa. Então Davi deu a brecha, Satanás entrou e agora, além do pecado da prostituição, do adultério, vai ter que carregar o peso nas suas costas da morte de uma vida que era fiel a Deus, porque pela Bíblia a gente vê que Urias, o marido de Betseba, ele era um homem fiel a Deus, porque Davi falou para ele: volta para sua casa e deita com a sua mulher, porque eu estou te dando folga para você se alegrar com a sua esposa. Porque Davi queria que ele fizesse isso, não porque Davi era bonzinho, mas que Davi queria que colocar na cabeça de Urias que a mulher tinha engravidado dele, e já fazia tempo que Urias não ficava com a sua esposa por causa das guerras, então era impossível que ela estivesse grávida de Urias, e Davi queria encobrir o seu erro, porque já sabia que a mulher estava grávida. Tudo isso aconteceu por causa de quê? Desejos carnais, cobiças, e o diabo estava lá, Satanás, entrando nas brechas. Então assim, quando uma mulher é casada e ela não faz o que precisa ser feito e fica colocando o homem, né, ali de escanteio, desprezando, xingando, humilhando, rejeitando, uma hora é dor de cabeça, uma hora está cansado, uma hora vai trabalhar, outra hora é as crianças que não deixam, outra... Vai fazendo isso. Se você quiser que o diabo entre, a Bíblia já está falando com você. O problema é que tem pessoas, que eu não sei, tem pessoas que, meu Deus do céu, é difícil demais. Você pode abrir a Bíblia e mostrar para elas, dentro da palavra do Senhor, porque ela não crê. Ela, se chegar alguém pulando, ela crê, mas se você mostrar a Bíblia, ela não crê. A Bíblia fala: não vos defraudeis, a não ser por consentimento mútuo. A Bíblia fala: não se afaste de um do outro, de fazer relação sexual, a não ser por consentimento mútuo. Deixa eu achar aqui.
1 Coríntios capítulo 7. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Eu já achei aqui no computador, mas eu estou com a Bíblia aberta aqui também. 1 Coríntios 7. Essas coisas precisam ser ditas. Vocês me perdoem, mas eu preciso falar. Como um pregador da palavra de Deus, eu não tenho que ficar enchendo linguiça não, tenho que falar o que está escrito. Coríntios 7 fala a respeito do casamento. Tem alguns textos que nós gostaríamos de ler para os irmãos. 7:1. Primeira Coríntios 7, capítulo 1. Oxi. Estava lá no livro de Atos. Aqui, ó, respostas ao casamento, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Respostas, perguntas acerca do casamento. Vamos lá. No tocante às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa das fornicações, cada um tem a sua mulher e cada um o seu marido. Olha só que tremendo, né? A argumentação aqui do apóstolo Paulo é que seria bom que o homem nem tocasse em mulher, né? Porque o Paulo entendeu que o casamento é muito mais difícil do que parece ser. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa das fornicações, quer dizer, da prostituição, em outro texto diz, outra tradução diz assim, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido. Por quê? Por causa da prostituição. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando um homem, uma mulher não tem marido e não tem esposa, ele corre o grande risco de cair na prostituição. Não existe bom. Não existe. Se você acredita que um homem santo consegue ficar por muito tempo sem mulher, só se ele realmente fez um voto diante de Deus de que ele vai guardar a sua virgindade, a sua santidade para o Senhor, ou uma mulher da mesma forma vai guardar o resto da vida e não vai mais se envolver com ninguém, vai ficar na presença do Senhor. É possível, mas é muito difícil. É muito difícil porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então cada um tem a sua própria esposa, porque se a argumentação do apóstolo aqui é você ter a sua mulher para você não cair em prostituição, quer dizer que você tem que ter uma mulher para satisfazer os seus desejos, e ela também tem um marido que a satisfaça, para que ela não fique ardendo em desejos e acabe cometendo prostituição, que é um pecado também, lá fora, com os homens que não são evangélicos, ou até mesmo com os homens evangélicos, que não vigia também por não obedecer a palavra, estarem sem mulher e sem esposa, sem marido, ou num casamento falido, acabam caindo na prostituição por falta de sexo. Então Deus já resolveu isso. Como que Deus resolveu isso? Assim, para vocês não ficar caindo na prostituição, cada um tem a sua esposa. Eu deixo. O marido pague à mulher o que lhe deve, e da mesma maneira a mulher ao marido. Sabe o que quer dizer isso daqui? Pague o que lhe deve. Não está falando de dívida de dinheiro, o dinheiro do pão, da compra, o dinheiro das prestações, não. O marido pague à mulher o que lhe deve. O que lhe deve com relação ao casamento por causa da união de um homem e de uma mulher? O que lhe deve é a vida sexual. O marido tem que dar para a mulher uma vida sexual ativa, e da mesma maneira a mulher tem que dar isso para o marido.
Quando isso não acontece, Deus está sendo desonrado, a palavra de Deus está sendo desonrada. A mulher, ele explica, a mulher não tem domínio sobre o seu corpo. Vocês estão vendo? Versículo 4, Coríntios 7, 4. A mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas sim o marido. E da mesma forma, o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então aqui, o que ele está querendo dizer? Que o marido tem direito no corpo da mulher quando ele quiser, mas a mulher também tem direito no marido quando ela quiser, porque tem marido que também não é chegado. A mulher quer e o cara não quer, e tem caso que é o contrário, o cara quer e a mulher não quer. É mais as mulheres que não querem, né? O homem geralmente gosta muito, né? Mulher é mais tranquila, mais devagar, não é toda hora. Mas num casamento santo, quando o homem quer, a mulher tem por obrigação de conceder o desejo de satisfazer o seu marido, para que ele não caia naquilo que nós chamamos de fornicação, de prostituição. Vocês estão entendendo por que uma pessoa casa? Não é só para comer bolo, fazer festa, entrar com um vestido bonito, não. A pessoa casa para fazer sexo também, é bíblico, está aqui na palavra. Não vos defraudeis, versículo 5, Coríntios 7, 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento, de acordo por algum tempo, a fim de vos dedicardes à oração, e de novo vos junteis, para que não vos tente Satanás, por causa da vossa incontinência. O que quer dizer isso daqui? Não se afaste um do outro, a não ser que vocês combinem de tirar um tempo para passar em oração. Vamos passar um tempo em oração, vamos fazer essa semana de jejum, vamos ficar uma semana sem namorar, para nós se dedicar às coisas de Deus. Vamos entrar num propósito santo com o Senhor, vamos se afastar um pouco do desejo da carne, vamos fazer isso para Deus, pelo menos uma semana. Amém, vamos buscar, vamos orar, vamos santificar nossa vida, vamos fazer um jejum de sexo para Deus, né? Fazer um jejum de fazer a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, para se aplicar a oração, o estudo da palavra, a obra de Deus. Vamos, mas não demore muito para voltar a se relacionar. É o que ele ensina, gente. A pessoa está dentro da igreja, em cima dos altares, ensinando o povo, vivendo totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Isso é pecado. É pecado. Mas pecado é quem bebe, é quem fuma, é quem usa droga, é quem mata os outros, é quem faz macumba. Também é pecado. Mas a pessoa que é casado e não cede o seu corpo para o seu cônjuge, também é pecado. E uma pessoa que está em pecado não pode ficar subindo em cima do altar, pregando a palavra de Deus. Não pode. É sério. Você não é obrigado, você que está me ouvindo, não é obrigado a obedecer a Bíblia. Mas se você escolheu a palavra de Deus como regra de vida, você tem que andar por ela. Senão você é um hipócrita. É um hipócrita, é uma casca. Por fora, igual Jesus falou, é um sepulcro caiado. Por fora todo bonito, reluzente, resplandecendo. Todo mundo fala: nossa, que grande virtude de Deus, que poder, que maravilha, que pessoa maravilhosa. Mas diante de Deus é um pecador. Está vivendo em pecado. É uma pessoa que dá mais lugar a Satanás do que ao Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo fala para a pessoa: obedeça a minha palavra, a pessoa fala: não vou obedecer a sua palavra, vou viver do jeito que eu quero. Então a pessoa que está vivendo do jeito que ela quer está fazendo a vontade de quem? Do Espírito Santo? Ou que a Bíblia acabou de dizer: para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Agora, alguém já explicou isso daí para você? Nós sabemos lá que bater continência é quando um general passa, um superior passa, todos os soldados
quando vê o chefe chegando lá, o superior, ele se posiciona, bate continência, fica de pé na frente ali do general, posição, apostos, pronto, treinados, fortalecidos, despertados para obedecer o comando daquele general. São pessoas que não estão brincando, são soldados de verdade que estão ali em continência àquela autoridade que está diante deles. Eles estão ali prontos. Uma pessoa que quando passa ao general fica de qualquer jeito, fica coçando a barriga, aí dá aquela coçadinha, abaixa, vê o cadarço da bota, olha para um lado, põe a espingarda no chão, fica olhando para o outro lado. Uma pessoa dessa está totalmente despreparado, vai até preso se agir dessa forma. É tirado dos outros guerreiros que estão treinados para obedecer à voz de comando. Uma pessoa que não obedece, que não respeita a autoridade da palavra de Deus, ela está incontinente. Ela não está em continência, ela está numa situação de desonra, de desrespeito. E quando a pessoa desonra e desrespeita a palavra de Deus, Satanás entra. Está ali, ó, versículo 5: a fim de vos dedicardes à oração e de novo vos ajunteis, para que não vos tente Satanás por causa da vossa incontinência. Vou ver aqui na minha Bíblia, deve ser uma tradução diferente, no computador está de outro jeito. 7:5: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para aplicar a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. É a mesma coisa, entendeu? Satanás, ele usa essa brecha para entrar no meio dos casais. Aí ele coloca a frieza, ele coloca o desânimo, ele coloca as contendas, ele coloca as brigas, ele coloca os desejos ardentes, a pessoa fica ardendo em desejos e a esposa não quer, o marido não quer, e a pessoa fica subindo pelas paredes e com aquele desejo todo, e é casado e não acontece. Aí a pessoa passa uma semana, 2 semanas, 1 mês, 5 meses, aí 1 ano, chega uma hora que a pessoa começa a desistir. Tem gente que nem espera tanto, entendeu? A pessoa fica daquele jeito e a pessoa vai lá, o diabo já consegue entrar facilmente na vida da pessoa. E tem gente que luta contra isso todos os dias, porque está dentro de uma relação onde a mulher não atende mais as necessidades sexuais do homem. E o homem não atende as necessidades da mulher. E aí fica subindo pela parede e quando vai ver, o Ricardão leva. O diabo entrou. Desonra da palavra. Pessoas que não honram a palavra de Deus querem ter uma vida cheia do Espírito Santo, desobedecendo a Bíblia Sagrada. Você pode enganar os homens, pode enganar os seres humanos, mas a Deus ninguém engana, gente. Agora vamos para o versículo 6. Mas digo isso por concessão, não como mandamento. Contudo, desejo que todos os homens sejam como eu, porém cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade, um de modo e o outro de outro modo. Digo aos solteiros e às viúvas que bem seria bom se permanecesse assim também, como eu, solteiro. Todavia, se não tem continência, quer dizer, se não conseguem ficar apostos, se não conseguem ficar na posição de estar sozinhos, né? Se não consegue se conter para ficar sozinho, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O que é abrasar-se? Abrasar é se esquentar sozinho. Se for para você viver sozinho, se esquentando sozinho toda hora, ardendo em desejo, pegando fogo, se abrasando, se esquentando sozinho o tempo todo, é melhor você se casar. Mas case com uma mulher de Deus que honra a palavra, porque se você casar com uma mulher que vai desonrar você, você vai estar com 2 problemas: o seu desejo ardente e a mulher pecaminosa que não obedece a palavra. Agora, se você casar com uma mulher obediente, que está continente diante de Deus, está ali para obedecer a palavra e que sente prazer em lhe dar prazer, é melhor você casar com uma mulher assim, porque assim pelo menos você alivia, né, os seus desejos, né? Você fica tranquilo, na moral, fica bem com Deus.
Aos casados, porém, eu dou um mandamento, não eu, mas é Deus que dá, que a mulher não se separe do marido. A mulher não deve se separar do marido. Mas se ela se separar, que fique sem casar, ou reconcilie-se com o marido, que é uma coisa que também acontece. Tem gente que fala, acabou, já era, nunca mais. Não, a reconciliação é algo que está escrito na Bíblia. Quando uma pessoa se separa, só quem já passou por isso sabe o quanto que é difícil uma separação. E existe a possibilidade de se reconciliar, reconcilia com o seu marido, ou então fique sem casar. E que o marido, está escrito aqui, ele não deve deixar a sua mulher. Dá vontade? Claro que dá. Seríamos hipócritas se dissesse que não. Quantas vezes os homens têm vontade de deixar suas mulheres? Às vezes até por essa situação que a gente está falando aqui. A mulher não obedece, não honra a palavra, não quer fazer sexo, dá castigo no cara, só briga com o cara, só empurra o cara, só rejeita o cara. Aí o cara sente o quê? Desejo de deixar a mulher. Você que é mulher de Deus, você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Esqueça que sou eu aqui. Ouça Deus falando com você. O homem sente desejo de deixar a mulher, mas a Bíblia fala, o marido não deixa a mulher. Isso é um mandamento de Deus, não deixa a sua mulher. Dá vontade, mas não pode. Quem é crente escolheu a Bíblia para viver segundo a palavra de Deus, não pode. Tem que suportar o jugo. Casou, até que a morte o separe. Ou um adultério, né? Que Deus nos livre e guarde, né, de acontecer, mas... Porém, aos outros digo eu, não o Senhor, como um homem de Deus, experiente, sabia o que estava falando, se um irmão tiver mulher incrédula, e ela consente em morar com ele, não o deixe. Quando é um homem que tem uma mulher que ainda não é crente, mas é uma mulher boa, é uma mulher respeitosa, é uma mulher que cuida dos filhos, que cuida das casas, mas não é crente, mas é uma mulher que respeita, não deixa ela não, fique com ela. Senão, de outra maneira, os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos, é a mesma coisa. Mas se o incrédulo quisesse ir embora, se separar, a mulher que vive com o homem incrédulo da mesma maneira. Mas se o incrédulo se separa, que se separe. E em tais casos não está escravizado o irmão ou a irmã, mas Deus vos tem chamado para a paz. Você é casado com uma pessoa que não é crente e a pessoa quer ir embora, a pessoa quer desistir, a pessoa não quer saber mais de Deus, não quer saber mais das coisas de Deus, não quer saber mais da igreja, a pessoa não quer saber de Bíblia, não quer saber de nada, e a pessoa quiser ir embora, deixa ir embora. Fica segurando não, fica na presença do Senhor, né? Pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás do teu marido? Às vezes é um cara que te impede de ir para a igreja, não gosta que você ora, não quer que você vá para a casa de Deus, não gosta que você tenha amizade com o povo da igreja, é um cara chato, briguento, a mesma coisa da mulher. Não quer que você vá para a igreja, briga, fica com ciúme de todas as irmãs, não pode falar a paz do Senhor, que é uma brigaiada dos infernos, é uma luta terrível, um bando de gente louco dentro da igreja que não tem confiança em Deus, não tem amor do Espírito, não tem um sangue de Jesus lavado no seu coração, fica contendendo, brigando, achando que todo mundo é do diabo. Não dá para viver assim, infelizmente. Quer ir embora? Deixa ir embora. Como que você sabe se você vai salvar o seu marido? Está aqui, ó, versículo 16. Como sabes tu, mulher, salvarás o teu marido? E como sabe o marido salvará a tua mulher? A gente nunca sabe. Sabe? Você não sabe, você crê, mas você não sabe. Somente assim, ande cada um conforme o Senhor lhe tenha repartido. Cada um conforme o que Deus tem chamado, e é isso que ordena em todas as igrejas. Foi chamado alguém sendo circuncidado, não se torne incircunciso. Foi chamado incircunciso, não seja circuncidado. A circuncisão nada é, também circuncisão nada é, senão a guarda dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado e nela permaneça.
Foste chamado sendo escravo, não te dê cuidado, mas se pode adicionar, torna-te livre. Aproveita-te, pois o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Cada um permanecendo de Deus, pois julgo. Deixa eu ver aqui. Foste comprado, pois por bom preço fostes comprado. Não vos torneis escravos de homens. Cada um, irmão, permaneça diante de Deus no estado que foi chamado. No tocante às virgens, não tem o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia para ser fiel. Pois julgo que é bom, em razão da instante necessidade, a saber, é bom para o homem estar assim. Está ligado à mulher, não procure desligar-te. Se está casado, está noivo, não desliga, vai até o fim. Está desligado de mulher, não procures mulher. Entretanto, se casares, não peca. Se a virgem se casar, não peca. Para estes tais, porém, haverá tribulação na carne, e eu queria poupar-vos. É um conselho de Paulo, que ele declara dizendo que é dele o conselho, né? Não é a palavra de Deus, mas é um conselho que ele deixou para a gente. Você está ligado à mulher, não se afaste, vai até o fim. Mas se você estiver livre, não procure, porque a partir do momento que você se casa com uma mulher, a partir do momento que você contrai núpcias e adquire uma família, você vai ter tribulação na carne. Já não é mais só uma, os dois são um. Não são mais dois, é um só, entendeu? Não são mais dois, agora é só um, você e a sua mulher. Vocês vão lutar junto, a mulher e o homem vão lutar junto. E vocês vão passar a tribulação, entendeu? E são várias tribulações do casamento, não pensa que é brincadeira não. Casamento não é só vestido bonito, bolo, guaraná não, gente, entendeu? O casamento é coisa séria, até que a morte os separe. Tem enfermidade, tem criança, tem fraude, tem doença, tem emprego, tem desemprego, tem crises, tem briga, tem esfriamento, né? Tem calúnias, tem perseguição, tem família embaçando, querendo atrapalhar a vida da gente. É filho que não é da gente, é filha que não é da gente. E aí, sabe, aqueles que já casaram com mulheres que já têm outras famílias, isso sempre causa um transtorno, e isso é um problema na vida de muita gente. Então, o apóstolo Paulo falou assim: olha, seria melhor vocês ficarem sozinhos, vocês vão ter tribulação. Mas se você quer pagar o preço e prefere ter uma mulher, também é possível também. Agora, ser casado e não praticar o sexo é pecado. E é pecado grande. E os que usam deste mundo como se dele não usassem em absoluto, porque a figura desse mundo passa. Mas aquele que está casado cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua mulher. Aqui é a preocupação de quem é casado, né? Trabalhar, correr para cuidar da família, né? Da mulher, dos filhos e tal. E acaba andando dividido. Também a mulher que não está casada, é virgem, ela pode cuidar melhor das coisas do Senhor, pode ser santa tanto no corpo como no espírito, né? Porque não tem tribulação na carne, então pode se dedicar mais à palavra, adoração, louvor, à música, à obra, né? As vidas que estão na igreja, na obra que ela está inserida. Porém, cuida das coisas de Deus. Mas a casada cuida das coisas do mundo e de como agrade ao seu marido. Então, assim, ser solteiro parece ser melhor, mas como quase ninguém consegue ficar solteiro, então faz as coisas direito, obedeça, não faça sexo antes do casamento, e quando você casar, faça sexo. Ué, as pessoas são ao contrário, né? É que quer fazer sexo antes do casamento, depois que casa não quer fazer mais. Parece que gosta de desobedecer, de desonrar a Deus, né? Digo isto para o vosso proveito, não para vos enredar, mas para que é honesto, para que possais, sem distração, dedicar-vos ao Senhor. A preocupação do apóstolo Paulo. Isso tudo que nós tratamos aqui era uma preocupação do apóstolo Paulo com as igrejas, porque ele sabia que isso estava acontecendo já nos dias de Paulo. E vocês imaginam que hoje em dia mudou? Não mudou. Os mesmos demônios, o mesmo Satanás que está procurando uma brecha para entrar no meio, ainda continua rodeando a nossa vida, querendo colocar pessoas de Deus em pecado,
e fazer essas pessoas achar que elas não estão em pecado. O que é mais grave, a pessoa está no engano, pregando, ensinando, falando, fazendo e não obedece a palavra. E aí a pessoa cai na hipocrisia. E Jesus nunca, escute, nunca aprovou a hipocrisia de ninguém. Jesus reprova hipócritas. Você também deveria reprovar isso também na sua vida também. A hipocrisia, não aceito isso não. A Bíblia fala isso, é isso que eu vou fazer. Eu nem quero fazer isso, mas a Bíblia está mandando eu fazer. Então eu vou fazer o que eu não quero por causa de Deus. Quem mandou eu casar, né? Quem mandou você casar, meu irmão, minha irmã? Agora você tem que ir até o fim. Ué, não foi você que escolheu? Foi você que quis, comprou aliança, foi o casamento, agora me segura, em nome de Jesus, segura aí. Não separe da sua mulher, não deixe a sua mulher, não deixe o seu marido, não largue o seu marido. Se porém não tiver jeito, porque às vezes não tem jeito mesmo, que fique sem se casar. Você vai conseguir? Não se chegue a outro. Você vai conseguir? Se você conseguir, você ainda vai conseguir viver em paz, vai ter comunhão com Jesus, vai estar bem na igreja, mas a sua vida vai ser difícil, hein? Você já conhece? Como é que fica sem? Ficar sem 1 mês, 2 meses é uma coisa, ficar sem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos é mais difícil, hein? É por isso que o apóstolo Paulo fala, você está ligado a mulher, está ligado a homem, não separe. Você separar, você está andando na beira do abismo. Para você cair na prostituição é 2 palitos. E o diabo sabe disso. Por isso que ele entra no meio da brecha. É melhor obedecer, gente. É melhor obedecer. E anda dividido, também a mulher que não está casada é virgem, cuida das coisas do Senhor. Nananana. Digo isto, porém, em vosso proveito, não para enredar, mas para o que é honesto, para que possais, sem distração, dedicar-vos ao Senhor. Então, entretanto, se alguém julga e trata, decora sua filha donzela e tiver passado da flor de idade, a necessidade assim o exige, faça o que quiser, não peca, que casem-se. Todavia, o que está firme no seu coração não tem necessidade, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e tem determinado em seu coração guardar a sua virgem, bem faz. De modo que aquele que dá em casamento sua filha virgem faz bem, e o que não dá faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o seu marido. Essa é chamada lei do marido. A mulher está ligada enquanto viver o seu marido. Mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. Agora, contanto que seja no Senhor. Olha só que coisa tremenda, né? Diz aqui que na lei do marido, enquanto o homem viver, a mulher está ligada a ele, diante de Deus, está escrito na Bíblia. A mulher está ligada a este homem enquanto ele viver. Mas se ele morrer, a mulher, então, o homem, então, é vice-versa, né? É para os dois. Tem a oportunidade de casar com quem escolher, com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Não é tão assim com quem quiser, agora eu vou casar com a primeira doida que aparecer. Não, é aquela que seja no Senhor, contanto que seja no Senhor. Vai orar, vai esperar, vai pedir confirmação, e quando aparecer uma pessoa, contanto que seja no Senhor, tem liberdade para casar. Não é proibido casar de novo não. Morreu, acabou, já era. Marido morreu, mulher morreu, vida que segue. Lá no céu não vai ter casamento, só o de Jesus. Quem foi casado aqui lá no céu não vai lembrar dessas lembranças de casamento. Lá no céu nós seremos como os anjos, não se casam, não se dão em casamento. Jesus falou sobre isso, né? A mulher está ligada enquanto viver o seu marido, o marido morrer, ela está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, é mais feliz, segundo o meu juízo, se permanecer como está. Penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Bom, ele termina a fala dizendo que ele ainda acha melhor ficar sozinho.
O que uma pessoa já mais madura, assim, né, que já passou por várias relações, já também pensa que é melhor ficar sozinho do que ficar arrumando problema, né? Quem é novo ainda não consegue ter essa visão. Mas quem já passou já 1, 2, 3 relacionamentos, sempre conturbado, luta, problema, pessoas difíceis de lidar, cada um mais chato do que o outro, é uma complicação danada e tal. O apóstolo Paulo está falando assim: eu penso que eu tenho o Espírito de Deus, é melhor vocês ficar sozinhos. Sabe, irmãos, às vezes, muitas pessoas já ouvi dizer, e conversando com muita gente, as pessoas falam isso mesmo, né? Ah, se eu me separar de fulano, eu não quero outra pessoa não, para minha vida não. A gente sabe que as pessoas não sustentam isso, né? Aí depois de 1 ano, 2 anos, as pessoas, tem gente que não espera nem muito, né? Com 3, 4 meses já tá com outra pessoa, mas já tivemos experiência de ouvir pessoas falando: nunca mais eu quero homem na minha vida, nunca. 6 meses já estava grávida de outro homem já, e assim vai, é a vida, né? Então, gente, honrem a palavra de Deus. Esta é a palavra do pastor Paulo Hasek, da Igreja Assembleia Divina, Ministério do Deus Poderoso. Eu não poderia deixar de falar dessas coisas, eu estaria sendo omisso, eu estaria escondendo a verdade de vocês. Então, compartilhe este vídeo que possa salvar a vida espiritual de alguém. E não dê lugar ao Satanás. Ele entra na sua casa. Paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida.